E aí, o que é melhor, PDF ou videoaula? Bom, isso vai depender, claro, da pessoa. Videoaula, penso eu, é o que a gente traz desde lá da escola. A gente, se vocês forem analisar, aprende com o professor ensinando, aquela metodologia de escola básica, vai anotando e depois você lê suas anotações. Isso é o que faz a maioria das pessoas, principalmente no início do estudo de concurso, ter uma maior proximidade com o estudo por videoaula. Então, isso é uma herança que a gente traz desde muito pequeno. A gente aprendeu a estudar dessa maneira e, teoricamente, vai dando certo. Porque você passou de série, foi evoluindo, fez vestibular, fez faculdade ou não, possivelmente, enfim. Foi passando na faculdade nos semestres, foi nesse modelo também. E tem gente que até fez por EAD, né? Então é mais ainda forte esse tipo de modelo. Então é muito difícil, naturalmente, a pessoa ter esse estalo e achar mais conforto na leitura do PDF. Bom, o que acontece? A leitura do PDF, por outro lado, ela não é tão natural. Claro que a gente estuda por um livro, até mesmo nos colégios, na faculdade, etc., mas não é a noção introdutória. Não se inicia geralmente por isso. Se inicia geralmente com o professor te ensinando, ou então ele te indicando pelo menos ali o livro para você estudar. Então ele não é natural. Feito o porquê, que eu vejo muitas pessoas, e pelo menos é o que eu penso, que as pessoas começam muito pela videoaula, tem que colocar um outro contraponto, que é qual é mais eficaz. Porque quem está estudando para concurso, você precisa trabalhar com eficácia. Eu tenho certeza que ninguém quer ficar estudando o maior tempo possível para passar em algum concurso. Não, pelo contrário, você quer o menos tempo possível. Então, dentro desse parâmetro, você precisa saber o que funciona mais. E eu não vou dizer aqui algo somente pessoal, é o que funciona mais para a maioria. Então, se funciona mais para a maioria, pelo menos empiricamente, é óbvio que não tem nenhum estudo relacionado a isso, não pegaram lá um grupo de pessoas, etc. Mas conhecendo pessoas aprovadas também em vários concursos, tanto de nível médio, superior, carreiras de membro, carreira de servidor, eu vejo que a maioria se dá muito bem com PDFs ou livros. E, claro, tem gente que também vai passar assistindo às aulas, videoaulas, mas eu vejo mais pessoas passando de forma mais rápida lendo o PDF. E eu, na prática, vivi isso. Porque, como eu falei, eu tive também essa herança de estudar por professores, através do ensino deles, etc., nas escolas e tal. E quando eu fiz a OAB, era muito forte, eu sou formado em Direito. E quando eu fiz a OAB, meu nome é Giovanni Panato, eu sou procurador federal e sou ex-analista judiciário federal. Acabei passando batido na minha introdução para explicar para vocês quem eu sou, minha apresentação. Mas é isso, a gente faz ao vivo, que eu digo de forma contínua e sem edição os vídeos. Seguindo sobre o tema, eu fiz a OAB e também era muito forte na época o EAD, então foi a forma que eu estudei e também deu certo. Quando eu fui isso muito tempo, eu fiz a prova da OAB em 2015. Então, quando eu voltei a estudar para concurso público, isso em 2021, a minha forma de confiança para estudar era através das videoaulas. Toda a minha herança de estudo tinha sido dessa forma. E eu estudei os primeiros 6 meses por videoaula. E nesse mesmo esquema, fazia uns livros gigantescos, eu até tenho eles em algum lugar. Livros não, cadernos. Eu acho que esse aqui é um deles. Comprava até o caderno mais barato, é os femininos geralmente. Colocava aqui um monte de anotação sobre direito penal. Primeiro eu estudei para delegado. Enfim, então isso para provar que eu também estudava muito por videoaula. Só que quando eu migrei para a área de procuradorias, eu vi que os editais eram gigantescos. E assim, eu tinha 6 meses do momento que eu comecei a estudar para o momento da prova. E eu vi, não vai dar tempo. Então eu vi a necessidade de mudar a minha forma de estudo. Na época também eu contratei uma mentoria, o professor lá, e o mentor, ele me deu essa dica também, ele falou, estuda por livro, estuda por PDF, e eu migrei. E quando eu comecei a estudar por PDF, eu vi a velocidade. Um livro, um vídeo lá de algum assunto que demorava, sei lá, uma sequência aí de 10 vídeos de 30 minutos, que vai dar lá uma quantidade absurda de horas,
eu conseguia ler em 30, 40 linhas de um PDF. E que eu conseguia ler ali em 2 horas, fazendo marcações, indo e lendo os artigos que são indicados no material. Então eu evoluía muito mais rápido. E eu não fazia mais resumo. Eu comecei a simplesmente grifar. No começo a gente tem uma desconfiança muito grande disso, porque a gente acha que anotando a gente grava melhor. Mas você grava melhor não anotando, você grava melhor revisando. Então se você anota e revisa é uma coisa, mas demora muito tempo para você assistir a aula, anotar, e quando for o momento de revisar todo aquele seu material, é muito mais rápido você revisar um material que você só grifou as partes importantes, e também você tem que saber grifar, isso é um pré-requisito, com o tempo você vai aprendendo, porque tem gente que vê o vadimeco ou o material, tá tudo grifado, né? Ou seja, se quem grifa tudo não grifa nada, porque você não destacou o mais importante, tá tudo como importante, então nada é importante se tudo é importante. Então é preciso saber grifar. Enfim, então quando você grifa ali um PDF que era de 40 páginas, se você grifou as partes mais importantes, você só vai ler em tese ali 20 páginas, metade do material. Então você, quando for rever esse material, você vai acelerar muito mais rápido a sua leitura, além de que você só vai ler a parte dos grifos, você já leu aquele material uma vez, então você vai ter uma leitura muito mais fluida, porque já tem uma intimidade ali com esse material. Então isso me fez ver, e depois conversando com pessoas que foram passando de fase nos concursos e depois foram aprovados, inclusive no meu concurso, concursos próximos e outras pessoas também de outros concursos, a maioria vai falar que estudou por PDF e livros, porque é uma forma muito mais rápida de se aprender. Então, por isso eu vejo que o PDF, no final das contas, apesar de não ser muito familiar, se comparado ao que a gente começa a estudar ali durante a escola, a faculdade, eu vejo que o PDF, essa forma de estudo, essa fonte, ela é muito mais efetiva e vai te levar a resultados muito melhores. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.